Um dos peptídeos mais estudados em relação ao envelhecimento, ele foi reduzido simplesmente a um peptídeo anti-rugas para tratar cabelo, pele, melhorar sua unha. Foi exatamente isso, né, que a maioria das pessoas eles fizeram com o GHK-Cu. A maioria das pessoas que escutam o nome desse peptídeo, na hora já pensa em estética, né, pensa na pele, pensa em produção de colágeno, como se o peptídeo ele fosse simplesmente um ativo cosmético. Porém, o GHK-Cu ele é uma molécula de sinalização que conversa diretamente lá com o seu DNA. Ele regula milhares de genes ligados à regeneração, à inflamação e sim ao reparo tecidual. E quando você assistir esse vídeo, você vai começar a entender que a gente não está falando de um peptídeo que vai melhorar as suas rugas, o seu cabelo, mas sim de uma molécula de sinalização que faz com que o seu corpo inteiro ele comece a funcionar, ele volte a operar igual lá quando você tinha 20 anos de idade, e eu vou te provar isso nesse vídeo. Então, só para que você consiga entender de maneira ainda mais clara, eu vou te explicar um pouquinho, tá, do porquê que acontece esse declínio físico, esse declínio de saúde, e tudo começa a piorar, e aí você começa a perceber que o seu cabelo tá ruim, que a sua pele tá ruim, que as suas unhas elas estão quebradiças, e você percebe que o seu corpo ele não está mais operando a nível de produção de energia, que o seu metabolismo caiu com o passar dos anos, e eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como que esse peptídeo específico ele pode, e ele com certeza vai resolver todos esses defeitos, todas essas falhas biológicas e vai melhorar não só o seu cabelo, não só a sua pele, mas vai melhorar o seu sistema de energia e o seu metabolismo como todo, beleza? Então, só para te explicar como tudo isso acontece, esse declínio, o seu corpo ele tem um sistema de produção de energia que se chama cadeia de transporte de elétrons. Tudo isso, toda essa cadeia de transporte de elétrons, ela acontece lá dentro das suas mitocôndrias, que a essa altura do campeonato você já está podendo dar aula sobre mitocôndrias, caso você assista os meus vídeos. Eu falo isso o tempo inteiro. Então você já sabe, mitocôndrias, elas são as usinas de energia dentro de cada célula do seu corpo. Agora, voltando justamente naquela cadeia de transporte de elétrons, tem um complexo chamado citocromo C oxidase, complexo 4. E adivinha o que esse carinha ele precisa para tudo isso funcionar? Cobre. Todo esse complexo tem íons de cobre no seu centro ativo que são fundamentais para transferir todos aqueles elétrons lá da cadeia de transporte de elétron para produzir ATP, que você também já sabe o que é. ATP, moeda de energia do seu corpo, adenosina trifosfato. O problema é que conforme você envelhece, a concentração de GHK-Cu, esse Cu é o cobre, tá? Dentro do seu corpo, essa produção, ela cai. Com 20 anos, você tem cerca de, sei lá, 200 nanogramas por mililitro, né, que é a medida que eles aferem a quantidade de GHK-Cu na sua corrente sanguínea. Quando você chega lá perto dos 50, 60 anos, essa produção cai para 80, ou seja, a gente está falando de uma redução de aproximadamente 60%, e sim, é algo extremamente considerável. Pensa em 60% do seu salário caindo a mais na sua conta todos os meses, você ia ficar feliz pra caralho. Então 60% é algo que a gente precisa dar atenção, porque a gente está falando de perda, tá? Então o exemplo é até o contrário, pensa 60% do seu salário sendo retirado todos os meses, você ia ficar puto pra cacete. Mas Breno, o que de fato é o GHK-Cu? Você já sabe que esse Cu no final não é cobre, beleza? Pensando a nível técnico, a gente está falando de um peptídeo de 3 aminoácidos que tem o íon de cobre grudado nesse peptídeo, beleza? Ele é produzido no seu corpo, né, de maneira natural, desde que você nasceu. E esse peptídeo específico, ele é responsável por entregar o cobre lá nas suas mitocôndrias, né, que são as usinas de energia do seu corpo. É a mesma coisa de você ter uma pulseira, né? Sabe aquela pulseira que te dá direito a entrar diretamente no camarote em alguma balada que por acaso você frequenta? O GHK-Cu, ele tem essa pulseira, beleza? Então ele chega e ele vai direto para a fábrica de ATP e entrega o cobre. Então ele chega lá no camarote, pensando que o camarote são as mitocôndrias, e ele chega com o seu combo, beleza? O combo de bebida, só que o combo do GHK-Cu é o cobre. E o GHK-Cu, ele pega esse cobre e ele entrega lá no complexo 4. Não precisa ficar memorizando essas coisas, mas só para que você entenda. E a partir disso, toda a cadeia de transporte de elétrons, ela começa a rodar de maneira eficiente. E se por algum motivo esse cobre, ele não chega, sabe o que acontece? Todos os elétrons, eles começam a vazar, beleza? Então, a sua mitocôndria, ela começa a ter uma falha na sua função. Você tem mais produção de radicais livres, ROS, você tem uma disfunção mitocondrial acontecendo e você tem toda aquela falha de energia celular. É o que eu falo incansavelmente em todos os vídeos, né? Escassez de ATP, a terceira falha biológica que é responsável por diversas outras doenças e claramente é responsável pelo seu declínio físico a nível de energia, a nível de metabolismo. Breno, mas por que tudo isso é tão importante? Porque o ATP, né, a moeda de energia, de tudo, né? Cada coisa que você faz no seu corpo requer ATP. Pular, respirar, pensar, treinar, absolutamente tudo precisa de produção de ATP. E se você não sabe, você produz aproximadamente o peso do seu corpo inteiro em ATP
todos os dias. Provavelmente ninguém nunca te falou isso. Então, quando essa produção de ATP ela cai, você se sente cansado, o seu cérebro ele tem um funcionamento mais lento, a sua pele ela começa a aparecer uma vela derretida, a sua recuperação é altamente impactada, você não se recupera de um treino para outro, você tá paia pra cacete nesse momento. Mas Breno, como o GHK-CU ele resolve todos esses problemas que você acabou de falar? Simples. Primeira coisa que ele faz, você já sabe, é entregar cobre biodisponível diretamente para suas mitocôndrias trabalharem. Em segundo plano, ele protege a membrana das suas mitocôndrias em relação àquele dano oxidativo devido à produção de energia. E depois, ele aumenta a expressão de PGC-1-alfa, que é o regulador mestre em fazer mitocôndrias novas. Basicamente, o que você está fazendo é consertando tudo aquilo que você tem e você está fabricando mais mitocôndrias. Um estudo de 2009 mostrou que o tratamento com a utilização do GHK-CU sozinho, somente esse peptídeo, ele aumentou níveis de ATP celular em 67% dos pacientes que estavam nesse protocolo, beleza? Então, novamente, o exemplo do salário. Pensa em 67% de aumento no seu salário. Top, fenomenal. Você ia ficar nesse emprego pro resto da vida. E eu sei que nesse ponto você vai chegar pra mim e vai falar, Breno, mas e a pele? A minha pele melhorou pra cacete quando eu tava utilizando o GHK-CU. Claro que melhorou. Porém, o que eu quero que você entenda é que não para só em melhoria de pele. O GHK-CU, ele tem receptores em todos os tecidos do seu corpo, justamente porque a gente está falando de uma molécula de sinalização que é fundamental para o reparo e também para a regeneração, beleza? Então, o GHK-CU, ele modula a matriz extracelular, que é justamente o alicerce, tá? Que segura todos os seus tecidos, músculos, tendões, ligamentos, entre vários outros. Então, o GHK-CU, ele também estimula a síntese de colágeno, né, de elastina, a sua pele, ela vai melhorar. Só que não é só a sua pele que melhora, né? Tem algo muito mais profundo. Os seus órgãos começam a melhorar, tecido conectivo, vasos sanguíneos, cada pedacinho de qualquer tipo de tecido no seu corpo tende a otimizar. Então, associar o GHK-CU apenas com melhoria em pele e cabelo é a mesma coisa de você adquirir uma retatrutida e achar que você está utilizando, sei lá, algum Zepic, né, algum Zempic. É raso demais. E óbvio que tem muito mais coisas por trás. O GHK-CU, ele ativa células-tronco adultas. Um estudo lá de 2015 mostrou que a utilização desse peptídeo aumentou e muito a mobilização e a atividade de células-tronco adultas. O que são essas células-tronco, Breno? Pensa nelas como se fosse toda a sua gangue que é responsável por reparar tecido, beleza? Então pensa nesse bonde todo, tá ali, todo mundo indo de uma vez, direto na reconstituição e na regeneração de todos os tecidos do seu corpo, que costumam serem degradados à medida que você começa, né, o seu declínio de vida, ou também por maus hábitos. Breno, por que isso é tão importante? Eu só quero melhorar a minha pele, o meu cabelo, a minha unha, eu quero ficar com a unha bonita. Para de ser raso, a gente está falando de saúde, a gente está falando de longevidade, a gente está falando de viver mais. Para que ficar fixo em melhoria de pele? Isso vai acontecer, mas isso é efeito secundário, isso é só a pontinha do iceberg. Pensa o seguinte, né? Toda doença crônica, diabetes, câncer, Alzheimer, doença autoimune, todas essas doenças, elas caem para aquelas três falhas centrais, todas: inflamação sistêmica, resistência periférica à insulina, falta de ATP. Então, o GHK-CU, ele aborda, ele bate justamente nessas três falhas. Vamos lá. Inflamação crônica é causada por respostas imunológicas desreguladas e ativação persistente do NF-κB. Um estudo de 2015 mostrou que o GHK-CU, ele suprime NF-κB em 70%. Ele reduz citocinas inflamatórias, IL-6 em 60%, TNF-alfa em 55%, proteína C reativa, 49% de diminuição, e não suprime o seu sistema imunológico. Ele modula, entende? Então você tem uma melhora na função imunológica quando necessário combater alguma infecção que está entrando no seu corpo. Então você está reduzindo a sua resposta autoimune. E agora, caso você tenha resistência à insulina, né, as suas células, elas pararam de responder à insulina. O que o GHK-CU faz? Ele ataca toda essa falha em múltiplos fatores. Ele reduz citocinas que bloqueiam receptores de insulina, ele melhora a sua função mitocondrial, ele melhora o seu metabolismo de glicose e o seu metabolismo como um todo, ele ativa a via MPK, que é o interruptor mestre do seu metabolismo. Um estudo de 2016 mostrou que a síndrome metabólica, quando o GHK-CU ele é implementado, você colhe uma melhora de até 34% na sensibilidade à insulina. Enquanto a falta de ATP, Breno, o que ele faz? Já falamos, 67% de aumento na sua produção de ATP. E tem uma parada que quase ninguém fala. O GHK-CU, ele tem um efeito profundo na estabilização dos mastócitos. Breno, o que são os mastócitos? Basicamente, são o sistema de alarme do seu corpo. Então, quando começa a vir alguma inflamação, algo começa a dar errado, são eles que liberam as histaminas, né, que causam toda a inflamação. Quando você tem esse mecanismo, né, de alarme desregulado, você começa a observar que você tem mais alergia, né, alergias crônicas, dermatite, rosácea, todos esses problemas que possivelmente você já enfrentou ou minimamente conhece. Um estudo de 2014 mostrou que a utilização do GHK-CU estabilizou os mastócitos,
reduziu a liberação de histaminas em até 47%, além de ter diminuído e muito a granulação, a liberação explosiva de todos os mediadores inflamatórios, todas aquelas citocinas. Além de todos esses benefícios, ele ainda aumentou a produção de anexina A1, que basicamente é a proteína que estabiliza as membranas celulares, que são afetadas com todos esses efeitos anti-inflamatórios brutais. Por isso que as pessoas com uma pele mais sensível, né, mais reativa, são as primeiras pessoas que, quando estão no protocolo com GHK-Cu, começam a perceber melhoria na pele logo de cara. Não porque a gente está falando de um peptídeo de pele, beleza? Mas sim porque ele está estabilizando todas aquelas células que causam aquela hiperreatividade, né, esses efeitos que você acaba sentindo na pele. O problema é que a galera acaba enxergando somente benefícios em pele, né? É só a pontinha do iceberg. E olha a cacetada de benefícios que eu acabei de falar. Então, quando você sair desse vídeo, pensa no GHK-Cu como um peptídeo que todo mundo deveria estar utilizando. Não apenas se você quer melhorar a sua pele, ok? Agora, outro ponto interessante, vamos falar do órgão que mais consome glicose no seu corpo. Qual que é esse órgão, Breno? O seu cérebro. É o órgão que mais consome glicose e energia, que precisa de produção de ATP. Eu falo isso também em todos os vídeos. Um estudo lá de 2017 mostrou que a utilização do GHK-Cu, ela aumenta o NGF, que é o fator de crescimento nervoso, em até 300%. Além desse aumento, ele estimula BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Promove toda a neurogênese, a criação de novos genes, criação de novos neurônios, reduz a neuroinflamação. Então, perceba que você está com o seu cérebro funcionando bonitinho. O seu sistema nervoso, pensa Alzheimer, Parkinson, AVC. Tudo isso é altamente impactado, tá? Porém, a gente não está falando de um milagre em um frasco, ok? O ponto é justamente o ambiente biológico. Você tem menos inflamação, você tem mais energia celular e você, obviamente, tem mais sinalização e reparo. Quando você junta tudo isso e você cria uma condição de regeneração neural, né, para que tudo isso comece a acontecer, né, a gente não está falando de um estímulo artificial. É o seu corpo, ele voltando a conseguir se recuperar, como se você fosse um Wolverine. Então, o seu cabelo, a alopécia, não é só relacionada ao DHT, está relacionada à inflamação vascular ruim, né? Um folículo morrendo aos poucos. O GHK-Cu, ele atua justamente em todo esse terreno. Ele melhora a sinalização local, ele favorece o crescimento e prolonga a fase ativa de todos os seus fios capilares. A ideia aqui não é maquiar a queda de cabelo com a utilização, é tentar reativar todos os seus folículos capilares. Pele. Sim, o GHK-Cu ele ficou famoso justamente na melhoria de pele, mas pelo motivo errado. Não é um peptídeo cosmético, é regenerativo. Você tem uma maior produção de colágeno, uma melhor matriz da pele, menos inflamação e reparo de dano acumulado. Acne, rosácea, fotoenvelhecimento, tudo passa pelo mesmo princípio. Reorganização dos seus tecidos. Sistema cardiovascular, vaso sanguíneo saudável é o endotélio funcionando. O GHK-Cu ele entra drasticamente, brutalmente, melhorando todo esse ambiente. Ele favorece a circulação e a recuperação de tecidos depois de vários danos. Então pensa que o GHK-Cu também, ele é como se fosse um turbo no seu sistema cardíaco, beleza? Ele é uma proteção a nível de estrutura cardíaca. Vamos partir para rins, né? Onde normalmente a medicina só tenta frear os problemas, o que não te ajuda, apenas gerencia a sua falha. O mecanismo estudado em relação ao GHK-Cu, em relação aos rins, ele gira em torno de reduzir a fibrose e preservar toda a estrutura funcional. Trazendo para termos mais simples, o GHK-Cu em atuação diretamente no seu rim, ele tenta impedir com que o tecido vá sendo substituído por uma cicatriz, beleza? Em relação à cicatrização, talvez o ponto mais sólido que a gente tem de evidências, ferida fechando mais rápido, tá? Os tecidos regenerando com mais qualidade e menos inflamação no processo. É literalmente o seu corpo acelerando todo o reparo tecidual. Então, nesse ponto eu preciso que você guarde isso. O GHK-Cu, ele não funciona como um antioxidante comum, limpando toda a bagunça, né? Passando o pano. Ele atua justamente como um sistema biológico focado apenas em reconstrução. Mas eu preciso te alertar de algo que muita gente acaba ignorando. Eu falei disso lá no meu Instagram, salvo engano, ontem, né? Que é basicamente o princípio da adaptação. O seu corpo, ele se adapta a todo e qualquer estímulo que você entrega para ele. Treino, dieta, déficit calórico, superávit, peptídeos também. Então, quando você começa a fornecer sinais externos de maneira excessiva e constantes, o que o seu corpo faz, né? Que é basicamente um mecanismo de proteção, ele começa a se regular para baixo. Então, a sua própria produção e sensibilidade dos seus receptores para aquele peptídeo, elas são protegidas. Então você não tem essa ação do mecanismo, do peptídeo, acontecendo full time, caso você utilize nas doses erradas e na frequência errada, beleza? 16 estudos demonstraram que a exposição contínua ao GHK-Cu
levou a regulação para baixo de todos os seus receptores após 12 semanas de utilização. Então, Breno, qual que é o protocolo? Qual que é a solução? O que eu faço? Simples, mas obviamente eu não posso te passar aqui e você sabe por quê. Não adianta reclamar nos comentários, vai xingar o YouTube. Assim que terminar esse vídeo, vai lá na bio, aqui no canal, eu acho que é bio, tá? E clica lá naquela caixinha, seja membro, porque é justamente lá, tá? Eu criei a Elite Metabólica e lá eu compartilho os meus PDFs com protocolo, com aprofundamento nos estudos. A única coisa que eu posso te entregar aqui é muito simples, interprete caso você seja inteligente. 12 semanas ligado, 4 semanas desse sistema desligado, justamente para dar tempo para os seus receptores voltarem a funcionar. É meio que você dá um reset, tá, na sua sensibilidade, então você tem todo aquele ambiente novamente favorável a responder à ação do peptídeo, ok? Breno, quem não deveria utilizar o GHK-Cu? Grávidas, mulheres que estão amamentando, coisas óbvias, doenças de Wilson. Quem tem transtorno genético de acúmulo de cobre também não deve utilizar. Quem tem hemocromatose, que é justamente sobrecarga de ferro, e obviamente crianças não devem utilizar. E tem um ponto muito crítico, tá, que a maioria desses gurus de internet, eles não te alertam, beleza? Misturar peptídeos. Peptídeos, eles são moléculas de sinalização, tá? Eles basicamente desencadeiam respostas celulares através de receptores muito específicos, tá? Cada um faz uma coisa. Quando você resolve, por conta de assistir 1 milhão de vídeos de YouTube, você tem esse pensamento, eu vou combinar porque aquele é bom, aquele ali também é bom, faz sentido para mim. Então, quando você começa a utilizar diversos peptídeos de maneira simultânea, sem controle de dose, sem saber como esses peptídeos eles se interagem uns com os outros, você começa a sobrecarregar todos os seus sítios de ligação, aonde esses peptídeos eles se ligam. Você tem um peptídeo que está te mandando hipertrofiar, você tem outro peptídeo que está te mandando definir, você tem um peptídeo mandando reparar tecido e o outro mandando reparar porra nenhuma. Então pensa na bagunça que você fez. Você está basicamente sobrecarregando toda a sua maquinária celular e automaticamente você não vai ter o resultado, você só vai gastar dinheiro. É justamente nesse ponto que entra a minha consultoria online. Breno, o que você faz? Simples, você entra em contato pelo meu site, que vai estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado, você escolhe o seu plano, você chega até mim e a primeira coisa que eu vou te fazer é te mandar algumas anamneses para você responder, para eu conhecer com quem eu estou trabalhando. E a partir disso, você vai me entregar resultados dos seus exames, caso você tenha. Se você não tiver, não tem problema. O médico da nossa equipe vai te mandar o pedido. Você colhe o seu sangue, eu analiso todos os seus marcadores e aí sim eu penso numa estratégia alinhada com a sua realidade, com aquilo que você realmente precisa. E na maioria dos casos, quem é meu aluno já sabe, comenta aqui. E não adianta quem é meu aluno chegar lá no meu WhatsApp e ficar pedindo protocolo de peptídeo só porque me viu falar. Se não está no seu protocolo, não faz sentido você utilizar, por melhor que você acha que ele seja. Não é. Quando eu monto o seu plano, eu levo tudo em consideração. Eu sei o que é melhor para você. Eu não estou enviesado, igual você está. Então, tudo que é entregue é alinhado à individualidade e à real necessidade de cada aluno, beleza? Entra para a consultoria, você vai economizar grana. Não para só em protocolos, tem toda a parte de dieta que caminha junto com a eficácia, né, e eficiência de todos esses protocolos, de peptídeos, de hormônio, etc. Tem a parte de periodização de treinamento que é entregue em um aplicativo exclusivo. Quem é meu aluno sabe que o aplicativo é foda e é muito bom mesmo. Então você tem todo o seu plano, você não só tem acesso a protocolos exclusivos alinhados com o seu objetivo, mas você também tem todo esse background que faz criar um ambiente mais favorável para que os peptídeos, qualquer que seja, eles funcionem, né? Treino, dieta, tudo, beleza? Link na bio, acesse o meu site, adquira o plano que melhor se encaixe para o seu bolso e faz parte do meu time. Então, voltando para aquela parte onde você não deve ficar empilhando peptídeo em cima de peptídeo, porque você acha que vai dar bom, não vai. Falando especificamente sobre o GHK-Cu, ele tem quelação de cobre, né, que interage com diversos outros peptídeos que se ligam ao metal, beleza? Então, a gente está falando de um peptídeo que modula a expressão gênica em mais de 4.000 genes, o que automaticamente interfere com outros peptídeos que estão mirando em outras vias. Não vale a pena você arriscar, então não empilhe peptídeos e, principalmente, não utilize o GHK-Cu com outros peptídeos que estão ligados ao fator do crescimento, GH. Eu fiz um vídeo falando sobre todos eles, é o último vídeo, beleza? Então, não assuma esse risco. Tranquilo? Em relação à utilização, caso você tenha uma tartaruga em casa e ela queira melhorar a pele, reparar tecidos e utilizar o GHK-Cu, muito simples, tá? Pela manhã e de preferência em estado alimentado, porque pode causar algum desconforto gástrico, principalmente caso você tenha propensão a ter desconforto gástrico. Então, come algo, tá? Não precisa encher a pan nada. Come ali algo simples, um lanche e depois de 20, 30 minutos, aí a sua tartaruga ela tá liberada para utilizar o GHK-Cu. Breno, doses? Lá no Membros eu vou te passar as doses, aqui não tem como, beleza? Perceba que a pergunta não é se o GHK-Cu ele funciona para melhorar a pele, para tratar as minhas rugas. A pergunta certa que a gente deve fazer
É porque que todo mundo que, sei lá, já passou dos 30, 35, não está utilizando o GHK-Cu. A pergunta é simplesmente essa. Porque você não está só otimizando a sua pele, você está utilizando um hack que vai melhorar a sua performance, vai começar a regenerar todos os seus tecidos internos e externos. Você está basicamente resetando a sua idade biológica e restaurando toda a sinalização a nível de regeneração. E claro que você deve fazer isso de maneira cíclica, de maneira inteligente, né? Respeitando a sua biologia. Você dá para o seu corpo ferramentas que ele está perdendo ano após ano. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, me dê ideia e sugestões para gravar outros vídeos. E obviamente, seja membro do canal, eu ainda não preparei o PDF para aquele último vídeo que eu fiz, vou fazer isso tudo, vou soltar lá no canal de membros, tá? Os 2 PDFs do vídeo sobre peptídeos ligados ao hormônio do crescimento, GH, Ipamorelin, Tesamorelin, enfim, vários outros. E também o protocolo relacionado ao GHK-Cu. Não simplesmente com apenas protocolo, mas também com tudo isso que eu falei de maneira resumida, para você ter na palma da sua mão, né, para você tirar dúvida, para você entender de maneira mais profunda em relação a esse peptídeo. Deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, é isso, fui!